Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook. Posto vídeos de crimes reais semanalmente. Se quiser acompanhar esse conteúdo, inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Nesta semana falaremos sobre um caso resolvido na Escócia. Quando uma jovem universitária sumiu misteriosamente após uma noite com amigos em 2015, a polícia iniciou rapidamente uma investigação para descobrir o que aconteceu. E muito rapidamente, a notícia desse caso se espalhou por todo o país. As dicas do público começaram a chegar, levando a polícia a identificar a última pessoa que a viu com vida. E apesar desse indivíduo continuar afirmando que não tinha nada a ver com o desaparecimento repentino dela, os detetives logo descobriram uma abundância de evidências que provavam que, na verdade, não era esse o caso. Essa pessoa não estava sendo sincera. Ele estava envolvido no desaparecimento dela e como se descobriria assim seu assassinato brutal? Ao investigar mais os movimentos dele naquela noite, a polícia descobriu que o crime foi premeditado. Ele passou a noite procurando uma vítima, procurando uma jovem que ele pudesse atacar e, em seguida, matar. Venha comigo desvendar o caso trágico de Karen Buckley. Então, para o caso desta semana, vamos voltar mais de uma década para a primavera de 2015 em Glasgow, que é uma grande cidade localizada na Escócia, no Reino Unido. E esta é Karen Buckley. Ela era uma mulher de 24 anos que, em 2015, morava em Glasgow. Embora, na verdade, a Escócia não seja de onde Karen era originalmente. Ela era irlandesa. Ela nasceu em 1991 em Mourne Abbey, uma pequena paróquia de Cork, Irlanda, onde cresceu. Os pais de Karen se chamavam John e Marianne Buckley, e ela era uma das 4 crianças, a mais nova de 4 filhos. Ela tinha 3 irmãos mais velhos, Brendan, Kieran e Damien. Então eu posso imaginar que eles provavelmente eram todos muito protetores com Karen enquanto ela crescia, sabe? Por ser a caçula da família e a única menina. Karen e seus irmãos cresceram em uma fazenda em Mourne Abbey e parece que eles tiveram uma infância muito normal e feliz. Eles praticavam vários esportes gaélicos na infância e eram uma família muito unida, os Buckleys, ao que tudo indica. Karen sempre foi uma pessoa muito ligada à família. Karen também era descrita como uma jovem muito gentil e extrovertida. Ela era divertida, amigável e sempre popular, com muitos amigos. Ela também era uma jovem determinada e focada. Depois de terminar a escola, ela foi para a Universidade de Limerick, na Irlanda, onde se formou em enfermagem. Ela também sempre teve um pouco de espírito aventureiro. Ela adorava viajar e explorar o mundo. Ela já visitou vários países como África do Sul e Tailândia. Assim que se formou na Universidade de Limerick, ela se mudou para Essex, no leste da Inglaterra, e começou a trabalhar em um hospital lá. Ela ficou poucos meses no emprego antes de decidir se mudar novamente, agora para Glasgow, Escócia. Veja, Karen havia decidido que, na verdade, iria fazer um mestrado, um curso em terapia ocupacional. E ela se tornou estudante na Universidade Caledonian de Glasgow. Ela se mudou para Glasgow poucos meses antes do caso, em janeiro de 2015. Ela conseguiu um apartamento em Garnet Hill, Glasgow. Ela fazia novas amizades e começava a se adaptar à vida na cidade. Imagino que tenha sido uma grande mudança de ritmo para Karen. Sabe, ela estava acostumada a viver em uma pequena comunidade agrícola lá na Irlanda e agora estava morando na cidade mais populosa da Escócia. Sim, foi uma grande mudança, mas como disse, ela se adaptou bem. Ela se esforçava para conseguir o mestrado, mas também aproveitava muito ser universitária e tudo o que isso traz. Mais uma vez, fazendo novas amizades e saindo com essas amigas, aproveitando a noite exatamente como Karen Buckley fazia no dia desse caso. A data era 11 de abril de 2015. Era um sábado e naquela noite de sábado, Karen e algumas amigas decidiram que iam sair para curtir a noite. Elas iam para uma boate no West End de Glasgow. Ela se chamava Sanctuary Night Club e ficava na Dumbarton Road, sendo muito popular entre os jovens da cidade. Karen e suas amigas se arrumaram, passaram maquiagem, vestiram roupas bonitas e chegaram à Sanctuary Night Club às 23h45.
Elas estavam tomando uns drinks, se divertindo, e então pouco mais de uma hora depois que chegaram, por volta da 1h da manhã, Karen disse às amigas que ia ao banheiro rapidinho. Ela precisava ir ao banheiro e foi. No entanto, estranhamente, ela nunca voltou. Por motivo desconhecido, após ir ao banheiro, Karen não voltou para as amigas na boate. Parecia que ela simplesmente tinha saído da boate, mas sem avisar, sem dizer para onde estava indo. Agora, as amigas dela não se preocuparam de início. Quer dizer, elas acharam estranho, porque não era nada típico da Karen simplesmente ir embora sem avisar ninguém para onde estava indo. Mas, sabe, ela era uma mulher jovem e solteira. Elas imaginaram que ela poderia ter conhecido alguém no clube e ido para a casa dessa pessoa naquela noite. Assim, esperavam revê-la pela manhã com alguma explicação sobre onde ela esteve. No entanto, quando suas colegas de quarto acordaram no dia 12 de abril de 2015, perceberam que Karen não estava lá. Ela nunca voltou para casa e não houve nenhum contato dela de forma alguma. Ela não ligou nem mandou mensagem para nenhuma de suas amigas, avisando que iria passar a noite fora. E quando tentaram ligar e mandar mensagem para ela, não tiveram sorte. Não receberam resposta. Karen simplesmente não atendia o telefone. E elas também perceberam que ela não tinha estado ativa em nenhuma de suas redes sociais, o que, novamente, não era típico da Karen. Ela era uma jovem sempre nas redes sociais, atualizando o Facebook e afins. E sim, ela simplesmente não tinha usado nada disso desde antes de sair da boate. O que afinal aconteceu com ela? Para onde foi após sair da boate naquela noite? E por que ela não estava entrando em contato com nenhum dos amigos dela? Algo simplesmente não estava batendo aqui. Acho que os amigos da Karen simplesmente tiveram um pressentimento de que algo estava errado, porque isso não era nada parecido com a Karen. Então, quando chegou por volta do meio-dia, início da tarde do dia 12 de abril, e ainda não havia notícias dela, os amigos dela decidiram entrar em contato com a polícia e registrar o desaparecimento da Karen Buckley, de 24 anos. Acredito que foi a polícia que contatou a família da Karen na Irlanda. Avisaram a família que Karen saiu na noite anterior e estava desaparecida, iniciando rapidamente a investigação. E como isso era muito incomum para a Karen, a polícia de Glasgow levou esse caso muito a sério desde o início. Uma das primeiras providências deles foi ir direto ao local onde ela foi vista pela última vez, a boate Sanctuary. Eles falaram com os funcionários e solicitaram as imagens das câmeras de segurança, que existiam dentro e fora da boate, pelo que sei. A polícia recolheu as imagens e começou a analisá-las desde a noite em que Karen foi vista por último, por volta da 1h do dia 12 de abril, quando ela se separou dos amigos. E felizmente eles conseguiram vê-la. Eles realmente viram Karen nas câmeras de segurança do lado de fora da boate, e ela não estava sozinha. Ela parecia estar conversando, tendo uma conversa com esse homem, esse estranho. Parecia que ele era um estranho para Karen. Nas imagens, não pareciam próximos nem carinhosos. Eles não pareciam estar sendo muito, flertando ou algo assim na linguagem corporal, mas estavam apenas conversando. E então as câmeras de segurança capturaram os dois andando juntos pela rua, se afastando da boate. Karen não foi vista cambaleando. Ela tomou alguns drinks, mas não estava realmente bêbada. Ela parecia estar andando normalmente. Mas parecia que da última vez que Karen foi vista, ela estava na presença, na companhia desse homem. Quem era esse homem? A polícia precisava urgentemente encontrá-lo e ouvir seu relato sobre aquela noite. Talvez ele estivesse envolvido no que aconteceu com Karen ou apenas fosse uma testemunha. Talvez ele pudesse dar à polícia mais informações sobre os passos de Karen após sair do santuário. Então, para encontrá-lo e identificá-lo, a polícia fez rapidamente um apelo ao público. Eles divulgaram a imagem dele fora da boate em 13 de abril de 2015, um dia após Karen ser dada como desaparecida. Eles, obviamente, esperavam que ou o próprio homem se apresentasse dizendo "Ah, sim, fui eu", ou que alguém, algum membro do público, o reconhecesse e viesse informar seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu. No mesmo dia em que o apelo foi feito, um indivíduo entrou em contato com as autoridades, informando que ele também estava no santuário na noite em que Karen Buckley desapareceu. Ele estava lá com alguns amigos e tinha quase certeza de que o cara conversando com Karen nas imagens era um dos amigos com quem ele estava, Alexander Pacto, de 21 anos. A polícia fez uma breve investigação e descobriu onde Alexander Pacto morava, em um apartamento na região de Calvinside, em Glasgow.
Naquela tarde, a polícia foi ao endereço dele para falar com ele. Só que, quando bateram na porta, ninguém respondeu. Ninguém abriu a porta. Parecia que não havia ninguém em casa. Então, a polícia entrou em contato com o proprietário do apartamento de Alexandre. Eles pegaram uma chave com o proprietário e voltaram ao apartamento de Alexandre para entrar. Sabe, era uma questão urgente. O tempo era essencial aqui. Uma jovem estava desaparecida, possivelmente em perigo. A última vez que ela foi vista com vida estava com Alexandre Pactou, então não podiam esperar. Precisavam entrar no apartamento para ver se Karen estava lá. Conseguiram a chave. Eles voltaram ao apartamento dele, literalmente, em menos de meia hora depois da primeira visita. Mas você acredita nisso? Quando os detetives realmente destrancaram a porta, Alexander Pactou estava lá dentro. Parecia que ele estava em casa. Ele simplesmente não deixou a polícia entrar quando bateram na porta inicialmente, o que, você sabe, já pode ser considerado um sinal de alerta aqui. Mas de qualquer forma, a polícia entrou no apartamento dele e uma das primeiras coisas que Pactou disse aos policiais foi algo como: eu estava justamente prestes a ir falar com vocês sobre aquela garota que está desaparecida. Alexander Pactou admitiu que sim, era ele, nas imagens das câmeras de segurança do lado de fora do santuário conversando com Karen. Eles tiveram uma conversa e depois saíram juntos do clube noturno. O relato de Pactou sobre aquela noite foi que depois de sair do clube, ele e Karen, na verdade, caminharam até o carro dele. Ele tinha um Ford Focus estacionado ali perto. Karen entrou no carro dele e foram para o apartamento, onde tiveram relações consensuais. Ele disse que após dormirem juntos, Karen se vestiu e saiu do apartamento dele por volta das 4h da manhã. E essa foi a última vez que ele a viu. Eles tiveram uma noite juntos, e então ela saiu da casa dele e ele nunca mais a viu. A última vez que ele viu Karen Buckley, ela estava viva e bem. Ele não sabia o que aconteceu com ela após ela sair de seu apartamento naquela noite. Acho que a polícia não acreditava muito nessa história. Talvez ele estivesse dizendo a verdade. Talvez Karen realmente tenha simplesmente se levantado e saído do apartamento dele às 4 da manhã e algo tenha acontecido com ela depois disso. Mas eles tinham suas dúvidas sobre a história dele, em parte por causa do estado do apartamento de Pactou quando entraram na casa dele. Eles notaram algumas coisas na casa dele que pareciam um pouco estranhas. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eles notaram foi um forte cheiro de água sanitária e produtos de limpeza vindo do apartamento dele, como se Pactou tivesse feito uma limpeza muito, muito profunda e completa em sua casa recentemente. Será que isso foi uma tentativa de se livrar de evidências, talvez evidências relacionadas ao desaparecimento da Karen? Eles também notaram coisas estranhas, como o colchão do Pactou ser pequeno demais para a cama. Acho que ele deixou uma caixa de ferramentas e fita adesiva no chão do quarto. Ainda parecia um pouco bizarro e talvez um pouco alarmante. Por que ele estava com fita adesiva, caixa de ferramentas exposta e cheiro forte de sangue? Por que ele tinha um colchão que era pequeno demais para a cama? Parecia um pouco suspeito. Alexander Pactou parecia um pouco suspeito para a detetive. Mas, ao mesmo tempo, elas realmente não tinham nenhuma prova concreta contra ele. Segundo a polícia, a versão dele de ter tido relações consensuais com Karen e ela sair às 4h podia ser verdadeira. Eles não tinham nenhuma prova concreta para provar o contrário, para provar que ele estava mentindo. E assim, embora a polícia tivesse suas suspeitas, eles não podiam fazer nada. Não era como se pudessem prendê-lo. Então, por enquanto, Alexander Pactou estava sendo tratado meio que como uma testemunha e também como uma pessoa de interesse no caso, enquanto a investigação sobre o desaparecimento de Karen continuava. 2 dias depois que Karen foi vista pela última vez, em 14 de abril, sua família desesperada, seus pais, João e Mariana Buckley, fizeram um apelo televisionado ao lado da polícia, implorando para que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de sua filha se apresentasse. Assim, a polícia seguiu as dicas e pistas que surgiram disso. Enquanto isso, o principal foco deles seguia sendo Alexandre Pactou, pois, culpado ou não, ele aparentava ter sido a última pessoa a ver Karen viva. Então, embora eles já tivessem colhido um depoimento de Pactou na casa dele, a polícia também pediu que ele acompanhasse os detetives até a delegacia para um interrogatório mais detalhado, eu acho. E ele concordou. Aparentemente, ele foi muito cooperativo com os detetives. Ele nunca pareceu hesitar em sua disposição de ajudar na investigação. E ele contou a mesma história que contou da primeira vez, que ele mesmo estava saindo com amigos naquela noite, na noite de 11 de abril.
Eles chegaram à boate Sanctuary por volta das 23h20. Por volta da 1h da manhã, ele começou a conversar com Karen fora da boate. Eles foram para a casa dele, transaram e ela saiu às 4h da manhã. E eu acredito que foi logo após essa entrevista que houve um avanço na investigação, quando um membro do público encontrou tanto o celular quanto a bolsa de Karen Buckley simplesmente abandonados no Parque Dorshawn em Glasgow, o que fez a polícia pensar que talvez Pacto estivesse dizendo a verdade. Karen saiu do apartamento dele às 4h da manhã e voltou para o centro da cidade, porque o Parque Dorshawn aparentemente ficava no caminho que ela provavelmente teria feito de onde ele morava em Calvinside para voltar ao centro, se isso faz sentido. Sim, eles acharam que ele poderia ser inocente. Ou pelo menos era isso até eles investigarem um pouco mais a fundo Alexander Pacto e o passado dele. Veja, ao analisarem o passado dele, os investigadores perceberam que ele realmente poderia ser capaz de cometer os crimes mais sinistros. Alexander Pacto, de 21 anos, nasceu em 1994, filho de Noreen e Gualamé Pacto. O pai dele era francês, por isso o sobrenome Pacto. Alexander era um dos 4 filhos e ele e seus irmãos cresceram no lado norte de Glasgow, já que a mãe deles era escocesa. E pra ser sincera, ele veio de uma família muito privilegiada. O pai dele tinha uma empresa de entregas lucrativa, por isso moravam em uma área nobre da Escócia. Alexandre e seus irmãos estudaram em uma escola particular. Então, como eu disse, são muito privilegiados, nunca ficaram sem nada. Ou pelo menos foi assim até o negócio de entregas do pai dele quebrar. Faliu, se não me engano. E depois disso, os pais de Pacto se separaram e ele foi morar com a mãe dele. Eles se mudaram para a vila de Dryman, Escócia, e a vida mudou drasticamente para Alexander Pacto agora. Ele passou de fazer parte de uma família estável, tranquila e muito confortável financeiramente para agora ir morar apenas com a mãe dele. Ele saiu da escola particular porque os pais não podiam mais pagar e foi para uma escola pública. A vida dele inteira simplesmente virou de cabeça para baixo, né, ao que parece. Dizem que Alexandre se comportava muito mal na escola. Segundo uma fonte, ele ganhou o apelido de encrenca por causar travessuras e confusão. Dizem também que ele era muito insuportável. Ele era um aluno bem mediano na escola. Ele não foi incrível nas provas, mas também não foi tão mal. E ele tinha alguns amigos. No entanto, ele abandonou a escola aos 17 anos. E aparentemente, ele até tentou abrir seu próprio negócio de entregas, assim como o pai dele, mas não teve sucesso. Não deu certo. Ele acabou saindo da casa da mãe e começou a se mudar de um apartamento popular para outro em Glasgow. Acho que ele teve alguns empregos aqui e ali, mas nunca conseguiu manter um por muito tempo. E no fim das contas ele acabou vivendo de benefícios do governo. E como ele teve dificuldade para encontrar emprego, acabou cometendo um crime na tentativa de conseguir algum dinheiro. Em 2014, ou seja, apenas um ano antes desse caso acontecer, ele foi condenado por falsificação, por falsificar notas de dinheiro. Alexander Pacto havia fotocopiado notas reais de 20 libras esterlinas e tentou usar as falsas que ele fez em lojas e coisas assim. Mas como eu disse, ele foi pego por isso. Ele foi preso e condenado. No entanto, ele só foi sentenciado a prestar serviços comunitários. Ele cumpriu cerca de 25 horas de serviço comunitário, um castigo leve. Mas falsificação não foi o único crime que fez Alexander Pacto enfrentar o tribunal. Na verdade, ele já tinha sido preso antes desse caso por um crime muito mais grave. Ele havia sido preso por tentativa de estupro. Em 2011, quando Pacto tinha cerca de 17 anos, ele foi acusado de tentar agredir sexualmente uma mulher de 24 anos em um beco escuro no oeste de Glasgow. Naquela noite, Alexander Pacto abordou a jovem do lado de fora de uma boate. Uma situação bem semelhante ao ocorrido com Karen Buckley. De qualquer forma, ele se aproximou dessa mulher de 24 anos enquanto ela procurava um táxi e disse a ela que também estava esperando um táxi. Então eles poderiam esperar juntos, talvez até dividir um táxi, e ela concordou. No entanto, logo ficou claro para essa jovem que, na verdade, essas não eram as verdadeiras intenções de Pacto. Ela acusou Pacto de empurrá-la, forçá-la a entrar nesse beco escuro e sim tentar estuprá-la. 2 homens próximos ouviram os gritos da mulher e Pacto foi preso e acusado. Ele foi julgado por agressão em 2013. No entanto, ele saiu impune.
Veja, quando o julgamento dele aconteceu, Alexander Pacto estava de muletas porque tinha sofrido um acidente de carro que, na verdade, fez com que ele ficasse em coma por algumas semanas. Então, parece que o júri pode ter sentido pena dele durante o julgamento por causa disso. Eles sentiram pena dele e Pacto também afirmou durante o julgamento que era gay. Ele afirmou que era um homem gay e que, por isso, nem teria desejado estuprar essa mulher, pois não sentia atração sexual por ela e, na verdade, acusou ela de tê-lo atacado naquela noite. Ele disse que foi ela quem ficou violenta e o júri aparentemente acreditou nele, e eles consideraram Pacto inocente desse crime. Ele foi absolvido. Agora, 2 anos depois, em 2015, após o desaparecimento de Karen Buckley, a mulher que acusou Pacto de tentativa de estupro, acredito que entrou em contato com as autoridades quando viu o nome e o rosto de Pacto nas notícias em relação à investigação do caso Karen Buckley. Veja, embora Pacto não tenha sido preso, a polícia o citou publicamente como alguém envolvido no caso de Karen. Quando essa mulher viu o nome dele nas notícias anos depois, decidiu escrever ao secretário de Justiça da Escócia dizendo: "Vi o nome de Alexander Pacto ligado ao desaparecimento dessa mulher e quero que saiba o que ele fez comigo em 2011. Ele tentou me estuprar, então ele realmente deveria ser considerado como um suspeito no desaparecimento da Karen." Como parte das investigações em andamento da polícia sobre Alexander Pacto, eles realmente apreenderam o carro dele, um Ford Focus, porque queriam fazer um exame forense no veículo. Ele disse que levou Karen ao seu apartamento de carro naquela noite para fazer sexo, mas será que a polícia encontraria algo no veículo que indicasse outra coisa? Um exemplo seria um confronto violento dentro do veículo. E, na verdade, foi exatamente isso que a polícia descobriu. Eles trouxeram cães farejadores para inspecionar o carro, especializados em detectar vestígios de sangue. E, de fato, eles encontraram vestígios. Os cães alertaram a polícia de que havia sangue humano tanto no banco do passageiro quanto no porta-malas do Ford Focus de Alexander Pacto. Então, de onde veio esse sangue? Por que ele estava lá? Era o sangue de Karen Buckley? Será que algo ocorreu com ela no veículo de Pacto? Além de revistarem seu carro, equipes forenses vasculharam o apartamento de Pacto. Acho que ele não pôde ficar no apartamento dele durante esse período. Acho que ele estava ficando em um hotel local ou algo assim enquanto tudo isso acontecia. De qualquer forma, equipes forenses foram enviadas para vasculhar a casa dele e, como era de se esperar, encontraram ainda mais sangue. Partículas minúsculas de sangue humano foram encontradas tanto no quarto dele quanto no banheiro do apartamento. E quando esse sangue foi analisado, confirmou-se que era compatível com o da desaparecida Karen Buckley. Isso mostrava que algo havia acontecido com Karen no apartamento dele. Com essa evidência de sangue, a polícia confrontou Alexander Pacto. Você acredita nisso? Assim que a polícia disse a ele que tinha encontrado o sangue de Karen, tanto no veículo quanto no apartamento dele, ele mudou toda a sua história. Bem, não toda a história. Ele repetiu que Karen voltou ao apartamento dele para sexo consensual após saírem da boate. Agora ele dizia que enquanto ela estava em seu apartamento, ela teria batido a cabeça acidentalmente e começado a sangrar. E é por isso que eles teriam encontrado o sangue dela. Mas foi só isso. Isso foi tudo o que aconteceu. Mas, é claro, a polícia não acreditou nessa história nem por um segundo. Se Karen tivesse batido a cabeça naquela noite e tivesse sido um acidente e ela ainda tivesse saído viva e bem depois disso, então por que ele não teria contado isso à polícia em suas 2 primeiras declarações? Por que ele omitiria isso de propósito? Esse sangue encontrado foi realmente o principal ponto de partida para a polícia em termos de evidência concreta contra Alexander Pacto. Evidências de que ele estava envolvido no desaparecimento e no que agora parecia ser o provável assassinato de Karen Buckley. Embora ela ainda não tivesse sido encontrada, a descoberta desse sangue sugeria fortemente aos detetives que ela provavelmente havia sofrido algum dano grave nas mãos de Pacto naquela noite, que havia crime envolvido aqui. E as evidências não pararam por aí. Além dessas buscas no apartamento e no carro dele, a polícia também começou a tentar reconstruir os movimentos de Pacto no mesmo dia em que Karen desapareceu e nos dias seguintes. Então, sabemos que ela desapareceu em algum momento depois da 1h da manhã, nas primeiras horas do dia 12 de abril. Então, o que mais Alexander Pacto fez naquele dia, mais tarde naquele dia? Bem, eles conseguiram rastreá-lo através das câmeras de segurança.
Ele foi flagrado por câmeras entrando na loja B&Q, na Pound Stretcher e no supermercado Tesco. E ele comprou vários itens diferentes nessas 3 lojas, incluindo, eu acredito, diferentes produtos de limpeza, mas também um barril e um produto químico chamado soda cáustica ou hidróxido de sódio. Ele comprou cerca de 6 litros disso e, antes, pesquisou hidróxido de sódio no Google por volta das 8 horas naquele dia, segundo o histórico de buscas do celular. E quando ele entrou na loja B, que eu acredito, ele realmente falou com um funcionário e pediu conselhos sobre como ele poderia se livrar de sangue, limpar sangue. Então, novamente, uma evidência muito reveladora. Para que diabos ele estava usando esses itens? Por que ele precisava de um monte de produtos de limpeza, hidróxido de sódio e um barril? Ele precisava deles para tentar encobrir um crime, o assassinato da Karen. Mais uma vez, os detetives acreditam fortemente que Karen provavelmente já estava morta nesse ponto, mas, se esse fosse o caso, então onde ela estava? O que Pacto tinha feito com o corpo dela? Bem, não demorou muito para que uma possível teoria sobre o paradeiro dela surgisse. Veja, depois que a polícia divulgou publicamente o nome de Alexander Pacto como alguém com quem eles estavam conversando em relação ao desaparecimento de Karen, eles receberam uma pista de outro membro do público, alguém que conhecia Pacto pessoalmente, e essa pessoa pôde contar à polícia que sabia de um depósito que Alexander Pacto alugava nessa fazenda em Glasgow. O lugar se chamava Fazenda High Craigton e aparentemente Pacto costumava usar esse depósito para guardar fogos de artifício. Mas pensando que ele poderia estar escondendo outra coisa nesse depósito, ou até mesmo outra pessoa, esse conhecido de Pacto entrou em contato com as autoridades. E assim, ao receber essa denúncia, a polícia foi imediatamente verificar esse depósito na Fazenda High Craigton. Isso foi no dia 15 de abril de 2015, aliás. Então, cerca de 3 dias depois que Karen desapareceu, eles foram até essa fazenda, foram até o depósito de Pacto, abriram o depósito e lá dentro, a primeira coisa que viram foi um barril de plástico. O mesmo barril que Pacto foi visto comprando nas imagens das câmeras de segurança. E tenho certeza de que você provavelmente pode imaginar o que a polícia encontrou quando abriu esse barril. Dentro estava o corpo sem vida de Karen Buckley, de 24 anos submerso na soda cáustica que Pacto havia comprado. Finalmente, após 3 dias de buscas, Karen foi encontrada. Mas, obviamente, ninguém queria ouvir que o corpo dela fora encontrado. Todos passaram 3 dias rezando para que ela estivesse bem e fosse encontrada viva. E agora esse era o desfecho. Essa jovem inocente havia sido horrivelmente assassinada e seu corpo estava espremido dentro desse barril. É horrível. Segundo um relatório, Karen estava nua dentro desse barril. E quando o corpo dela foi enviado para a autópsia, revelou que ela tinha ferimentos no pescoço, sugerindo que ela havia sido agarrada pelo pescoço e estrangulada, além de ter sofrido ferimentos horríveis na cabeça e no crânio. Ela foi atingida na cabeça cerca de 12 ou 13 vezes com algum tipo de objeto pesado e foi atingida com tanta força que seu crânio foi fraturado e ela sofreu uma hemorragia subdural, uma lesão cerebral traumática. Quero dizer, esse assassinato foi brutal, cruel, perverso e extremamente violento. E claro, a polícia sabia exatamente quem tinha cometido o crime, Alexander Pacto. Ele tentou alegar que Karen Buckley tinha saído viva do apartamento dele naquela noite, mas agora a polícia sabia com certeza que, na verdade, isso não era verdade. Ele a matou e escondeu o corpo dela nesse barril em seu armário. Então, após a descoberta do corpo de Karen, Alexander Pacto foi preso sob suspeita de assassinato. Mais uma vez, ele decidiu mudar sua história. Agora ele admitiu que sim, tudo bem, Karen realmente morreu no apartamento dele. Ele era responsável pela morte dela, mas alegou que isso não foi um assassinato. Não. A morte dela foi meio que um acidente. O noticiário do Pacto relatou que, após chegarem ao apartamento dele nas primeiras horas de 12 de abril, Karen bateu a cabeça acidentalmente durante uma relação sexual consensual. Ela bateu o nariz e, como resultado disso, ela ficou brava e ficou agressiva com Alexander. E então, ela realmente deu um tapa no rosto dele. E ele reagiu a isso pegando uma chave inglesa que ele tinha em casa e batendo na cabeça dela repetidamente com ela. Ele basicamente culpava Karen por sua morte, dizendo que, se ela não tivesse sido agressiva e violenta, ele não teria batido em sua cabeça. Ele tentou dizer que foi legítima defesa.
Ele só tentou impedir que ela o ferisse sem intenção ou premeditação. Não queria matá-la. Mas uma vez que ele percebeu que ela estava morta, ele simplesmente entrou em pânico. Ele ficou em estado de choque. Ele não queria que as pessoas descobrissem o que tinha acontecido. Então, ele decidiu tentar limpar a cena e esconder o corpo da Karen em um barril no depósito dele na fazenda High Crichton. No entanto, mais uma vez, a polícia não acreditou nessa história, nem por um minuto nessa história de legítima defesa. Primeiramente, bater na cabeça de alguém com uma chave inglesa mais de 12 vezes não combina muito com legítima defesa, não é mesmo? Por que ele teve que causar tantos ferimentos? Isso é completamente exagerado. Em segundo lugar, a polícia não acreditou nessa versão porque, de forma assustadora, eles conseguiram provas que sugeriam que Karen Buckley talvez não fosse o alvo inicial pretendido por Alexander Pacto naquela noite. A polícia realmente encontrou imagens de câmeras de segurança de Pacto mais cedo naquela noite de 11 de abril, antes de Karen encontrá-lo fora da boate. E nessas imagens ele estava andando pela rua, acho que perto da boate Sanctuary, e parecia estar seguindo uma jovem que caminhava sozinha usando um vestido rosa. Ele a seguia, escondendo-se atrás dos carros sempre que ela olhava para trás, e se aproximava cada vez mais. Mas, felizmente, ela conseguiu chamar um táxi, entrou nele e o carro foi embora. Mas sim, realmente parecia, pelas imagens, que Pacto pretendia atacar essa mulher de vestido rosa inicialmente. Ele estava claramente procurando por uma mulher jovem que pudesse atacar, procurando uma vítima. E como ele não teve sucesso aqui, ele voltou para a boate e, eventualmente, conheceu Karen. A polícia descreveu essa mulher de vestido rosa como a mais sortuda do mundo, pois as imagens das câmeras de segurança dele a seguindo indicavam fortemente que o assassinato de Karen foi premeditado. Isso não foi um acidente, nem um ato de legítima defesa, isso foi um assassinato premeditado. Após a notícia de que o corpo de Karen havia sido encontrado e Alexander Pacto ter sido acusado de assassinato no dia 17 de abril, a família devastada de Karen participou de uma vigília por ela, que foi realizada no centro da cidade de Glasgow. Muitas pessoas participaram da vigília, literalmente centenas. Tantas pessoas da comunidade só queriam estar lá para mostrar seu apoio à família, prestar suas homenagens a Karen e quase pedir desculpas. Lamento que isso tenha acontecido com a Karen em Glasgow. Ela era originalmente da Irlanda. Ela estava a centenas de quilômetros de casa. Ela estava aqui estudando, tentando aproveitar a vida universitária, e isso aconteceu com ela. Foi horrível. Então, as pessoas de Glasgow só queriam apoiar a família Buckley e oferecer sua simpatia, amor e apoio, como eu disse. Alexandre Pacto foi a julgamento acusado de assassinato em agosto de 2015. Mesmo mudando sua história frequentemente, ele surpreendentemente se declarou culpado. Acho que ele provavelmente percebeu que não adiantava negar. As evidências estavam todas contra ele. As chances de ele ser absolvido eram incrivelmente pequenas. Então, o melhor era se declarar culpado e esperar por uma sentença mais branda em troca disso. No processo judicial, a equipe jurídica de Pacto apresentou sua versão final dos fatos daquela noite. Ele afirmou que depois de encontrar Karen do lado de fora da boate, na verdade ofereceu uma carona para ela até o apartamento dela. Então, claramente, ela não tinha concordado em ir para a casa dele para fazer sexo. Essa foi outra mentira que ele havia contado anteriormente. Eles foram até o carro, Karen entrou no banco do passageiro, continuaram conversando e Pacto disse que Karen falou algo no carro que o irritou e ele perdeu a cabeça. Ele entrou em um estado de fúria. O que exatamente foi? Ela disse, eu não sei. Acho que ele afirmou que não conseguia se lembrar, mas ficou tão irritado que agarrou ela pelo pescoço e, usando uma chave inglesa que tinha no carro, começou a bater nela repetidamente na cabeça. Karen morreu no veículo. Ela foi assassinada no carro naquela noite. Ela nunca entrou viva no apartamento do Pacto, como ele disse antes, mas levou o corpo dela para seu próprio apartamento. Ele a levou para o apartamento dele, carregou Karen para dentro e disse que simplesmente enrolou o corpo dela em um lençol e a deixou lá por enquanto ele foi dormir. Ele foi dormir com o corpo morto da Karen a poucos metros dele, o que é simplesmente revoltante, não é? Como ele conseguiu dormir sabendo disso, sabendo que o corpo da Karen estava a poucos metros dele, é algo que eu realmente não consigo entender. Mas ele foi dormir e quando acordou na manhã seguinte, saiu para comprar todos aqueles produtos que ele usaria para encobrir esse crime.
Ele comprou luvas, produtos de limpeza e hidróxido de sódio. E quando ele voltou para o apartamento, ele realmente tentou inicialmente dissolver o corpo de Karen na banheira. Ele a colocou na banheira e a cobriu com hidróxido de sódio. Ele realmente tentou cortar o corpo dela. Ele tentou cortar ela do externo até o abdômen porque achou que isso poderia acelerar o processo de dissolver os restos dela. Isso poderia acelerar o processo. Digo, ele estava correndo contra o tempo aqui. Veja, Alexander Pacto não morava sozinho. Ele sabia que seu colega de quarto voltaria ao apartamento por volta das 20 horas. Então ele teve que agir rápido para se livrar do corpo de Karen. No entanto, o plano dele falhou. O corpo dela não foi dissolvido na soda cáustica. Ele precisou tirá-la da banheira e escondê-la no quarto antes do colega voltar. Na noite seguinte, ele dormiu novamente com o corpo de Karen em seu quarto a poucos metros. E então, na manhã seguinte, na manhã do dia 13 de abril, ele saiu de carro novamente. Ele se livrou da arma do crime e a chave inglesa, jogando-a em um canal local, se não me engano. Depois, ele foi comprar mais produtos de limpeza e outros itens. E outra coisa que ele fez naquele dia foi queimar um monte de evidências na fazenda High Craigton. Isso incluía as roupas da Karen, seu edredom e o colchão da sua cama, já que ambos tinham o sangue da Karen. Por isso, quando a polícia foi à casa dele pela primeira vez, ele tinha um colchão pequeno para sua cama. Era um colchão de reposição rápida. Em algum momento, sabemos que ele também se desfez do celular da Karen e da bolsa dela em Dorset Park. Ainda naquele dia, ele comprou o barril de plástico. Ele levou o barril ao apartamento e colocou o corpo de Karen dentro, junto com mais hidróxido de sódio. Tentando se livrar dos restos, ele colocou o barril com o corpo de Karen no carro, foi até a fazenda High Craigton e o escondeu no depósito. Claramente, esperando que nunca fosse encontrado, esperando que os restos da Karen simplesmente se desintegrassem, eu acho, e que ninguém jamais descobrisse esse crime hediondo. Ele fez de tudo o que pôde para tentar esconder esse crime, mas felizmente não teve sucesso e a polícia logo estava em seu encalço. Como sabemos, não demorou nada para que eles identificassem Pacto como o principal suspeito. Devido ao fato de ele ter se declarado culpado pela acusação de assassinato, é claro, isso significava que não haveria julgamento, ele só precisava ser sentenciado. E por fim, a juíza Lady Rita Ray condenou Alexander Pacto à prisão perpétua, com um mínimo de 23 anos de reclusão. Ele precisaria cumprir 23 anos antes de poder pedir liberdade condicional. E é na prisão que Pacto permanece até hoje. E assim concluímos este caso. Esse é o trágico caso de Karen Buckley, um crime realmente horrível e revoltante. Karen tinha apenas 24 anos, ela estava se dedicando muito na universidade. Ela queria uma carreira para fazer a diferença e ajudar como enfermeira, mas tudo isso lhe foi cruelmente tirado. É de partir o coração, mas é isso para este caso. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também sintam-se à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo. Ou, alternativamente, eu tenho um formulário de sugestão de casos que está sempre linkado na caixa de descrição de todos os meus vídeos. Muito, muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito isso. E eu vejo vocês de novo na próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau!